Boa tarde a todos. A gente então está aqui para divulgar o IDECOM, que é o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal, que é calculado pela Codeplan todo trimestre, né? Ele é uma estimativa das atividades econômicas do DF. Então, aqui a gente está com a Sandra e a Eurípides, que são responsáveis pelo cálculo das contas regionais e pelo cálculo desse índice conjuntural. Eu não sei se a gente já começa a apresentação. Acho que talvez pudesse começar a apresentação logo, né? Eu vou fazer a apresentação, mas elas estão aqui. Elas conhecem esses números de trás para frente, então qualquer outra pergunta elas também podem responder. Então, como eu falei, quer dizer, esse índice ele é calculado trimestralmente pela Codeplan. Ele não é o PIB, não é. Acho que esse é um ponto importante para ressaltar. Ele mede as atividades, mas não é exatamente o PIB calculado anualmente, porque existe uma metodologia para o cálculo do PIB anual, que é feito com o IBGE e outros estados. E a gente deve divulgar o PIB do DF no final de novembro, o PIB de 2014. 2010 e 2013, com a nova metodologia já do IBGE. Então aqui tem um pouco o roteiro da apresentação que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer um comparativo do desempenho desse trimestre contra o trimestre do ano anterior. A gente vai fazer um comparativo também com a economia nacional, com o PIB trimestral do Brasil, para fazer um contraponto. Lembrando que o nosso índice é calculado desde 2012. Okay? Como eu falei, ela é uma tendência de evolução da economia, então a gente tem um sinal de como está evoluindo a economia, e nesse momento de crise é bastante importante a gente ter uma noção da evolução da economia do DF. Bom, a gente apresenta dados para os 3 grandes setores, agropecuária, indústria e serviços, lembrando que a agropecuária no DF tem um peso muito pequeno nas atividades econômicas. Então, apesar de terem grandes variações, o impacto na economia como um todo é muito pequeno. E serviços é grande parte da atividade econômica. Então, variações em serviços têm um impacto grande no total da economia. Okay? Bom, então, também lembrar isso aqui, que esses resultados, como a gente tem que calcular e divulgar esses números no calor da hora, ele é sujeito a revisões e sempre que aparecem outros números mais atualizados. Bom, então, esse é o comparativo Brasil e o IDECOM. A gente pode dizer que temos más notícias, mas não são tão más quando a gente olha para a economia brasileira. Teve uma queda de 0,6% no geral, comparado com o segundo trimestre de 2014. O número divulgado pelo IBGE para a economia brasileira é menos 2,6%. Então, é preocupante, a economia vem caindo, mas quando a gente compara com o que vem acontecendo no Brasil inteiro, a gente pode ter, pelo menos ficar menos preocupado, menos assustado, né, do número que saiu na economia brasileira. E aqui tem um acumulado do ano. Então, aqui é o primeiro trimestre, então aqui é o IDECOM, a gente tem uma queda de 1,1 e o Brasil 2,1. Okay? Então, quando a gente pega de janeiro até junho, é esse o número da evolução da economia. Então, quer dizer, a produção total, desde janeiro até agora, caiu 1% no DF, 2,1% no Brasil. Okay? É assim que a gente interpreta esse número. Bom, aqui está um comparativo do Brasil com o DF. Então, em laranja, a gente tem os números do DF, e em azul a gente tem os números do Brasil. Okay? Então, como vocês podem ver aqui, o 0 está aqui. Esses 2 números negativos foram os primeiros 2 números negativos da série como um todo, né? Esse daqui é o comparativo do trimestre contra o trimestre do ano anterior. Okay? Então, observar a queda na atividade econômica no DF, a gente teve nesse primeiro trimestre e nesse segundo trimestre desse ano. Desde 2012. Desde 2012. Ok? Olha, bom, a gente, não sei se você quer compor aqui a mesa, a gente está... tudo bem. Bom, o que a gente tem, ano passado,
A atividade ainda estava um pouquinho mais alta quando a economia brasileira já estava patinando, mas aí, a partir do primeiro trimestre, a gente tem uma queda muito forte. Bom, então, aqui a gente desagregou por setores, os grandes setores da economia, e comparando também com o Brasil. Okay? Então, esse também é um dado do segundo trimestre de 2015 contra o segundo trimestre do ano passado. Okay? Então, aqui a gente tem esse número grande da agropecuária. Como eu falei, como a agropecuária é muito pequenininha, qualquer variação aparece um número muito grande, mas no peso total da economia é muito pequeno. Eu acho que o ponto interessante aqui é que serviços no DF caiu menos do que no nacional. A gente tem uma queda mais forte no nacional. E a indústria também no DF cai menos do que a gente observa no Brasil. No Brasil, a gente teve uma queda muito, muito forte na indústria de transformação. Eu acho que esse é um dado muito negativo que a gente observou para a economia brasileira. Então, quer dizer, aqui a gente tem, acho que principalmente serviços caindo menos e a indústria caindo, mas não tanto quanto em nível nacional. Okay. Bom, e aí aqui a gente tem a ideia do tamanho dos setores, como eu tinha falado, quer dizer, a agricultura a gente quase não vê, o azulzinho aqui tem 0,3%, indústria 5,7%, e essa grande fatia aqui é os serviços. Okay? Então, a gente tem essa grande participação de serviços. E aqui, decompondo os serviços, essa grande fatia aqui, o que a gente tem de grande importância é a administração pública. Okay? Então, a administração pública participa de 55% no total dos serviços. E aí aqui tem comércio, depois serviços de informação, que eu acho que e intermediação financeira, que são dois setores que a gente vai dar também algum destaque para frente. Ok? Então, ok? Bom, então aqui está uma decomposição, abrindo mais esses grandes setores, um comparativo também do IDECOM-DF com o PIB Brasil, de novo, segundo trimestre de 2015 contra o segundo trimestre de 2014. E aí o que a gente tem a gente teve essa queda da indústria, e como eu tinha falado, quer dizer, no nacional a gente teve uma queda de 8,3% da indústria de transformação, e aqui em Brasília 2,4%. Okay? Construção civil também teve uma queda no DF, 3,5%, mas quando a gente olha para o nacional, a queda é muito maior, mais de 8%. Bom, quando a gente entra para serviços, aí, de novo, a gente tem uma queda grande de comércio, que a gente já tinha observado no primeiro trimestre desse ano. Então, a gente tem uma redução da atividade comercial no Brasil, mas quando também a gente olha para o Brasil, a queda no Brasil foi muito mais forte, de 7%. Eu acho que um setor que é muito dinâmico aqui em Brasília, que tem se mostrado constantemente com taxas de crescimento elevada, são os serviços de informação. E aqui, basicamente, telefonia, serviços de TV a cabo, internet, com essa taxa bastante positiva de 3%. Intermediação financeira, no DF tem uma queda, principalmente por causa da redução do volume de crédito emprestado. Então, a gente tem essa redução. Administração pública tem uma queda de 0,5%, mas menor do que o observado no primeiro trimestre. Então, acho que isso também ajudou a ter uma redução um pouco menor no DF do que no Brasil. E outros serviços também que a gente teve uma taxa mais elevada de 3,9%. Okay? Outros serviços aqui incluem transporte e armazenagem, serviços para famílias e para as empresas. Então, a gente tiveram algum crescimento nesse período. Okay? Bom, aqui é a variação do primeiro trimestre. Tá? Então, comparando a evolução do ano, de novo desagregado por todas essas atividades. Eu acho que para o nacional também a gente pode dar um destaque, que eu acho que é interessante também, e também acho que tem uma parte da explicação da crise também, que é o aumento da extrativa mineral aqui. Esse aumento da extrativa mineral significa aumento da produção de petróleo. Mas como o preço do petróleo vem caindo internacionalmente, a gente não teve um impacto tão grande no produto como a gente esperaria. Mas a gente vem observando um aumento da extrativa mineral em nível nacional.
Bom, então a gente tem esse comparativo aqui de queda no ano. Então a gente teve uma queda no DF de 1,1, no Brasil 2,1. De novo, indústria de transformação aqui caindo menos que o Brasil, construção civil caindo, mas menos do que o Brasil, serviços bastante parecido, né? E a gente tem uma queda forte de comércio com 5,4, tá? Intermediação financeira também com uma queda grande, e serviços de informação, como eu disse, é o que destaca e destoa desses números todos negativos, né? Outros serviços também com esse crescimento alto. E a administração pública, como eu falei, quer dizer, esse trimestre, comparado com o trimestre anterior, caiu 0,5, mas quando a gente olha no ano, a gente tem uma queda de 1,2, okay? Que é bem maior do que o que a gente observa no Brasil. Então, a administração pública aqui é basicamente governo, né, e saúde e educação pública. Okay? Em outros serviços, entra serviços privados, né, educação privada e saúde privada. Okay? Bom, aqui está o comparativo desse trimestre com o trimestre anterior. Tá? Então, a gente tem esse comparativo desculpa, esse aqui é do segundo trimestre de 2014. Então, a gente tem uma ideia de como é que estava a economia em 2014. A gente já tinha uma queda em comércio, a gente já tinha uma queda de administração pública, serviços de informação de novo alto, mas acho que a diferença é a administração pública, que teve um aumento grande no segundo trimestre de 2014, comparado com esse ano. Foi um ano atípico, 2014, então a gente tem esse diferencial, eu acho, que nas atividades de serviços. Bom, as atividades industriais, aí eu acho que um ponto interessante aqui que foi 2014, o azul teve uma queda muito grande de construção civil, 5,3. Também acho que explica por conta da Copa, né, de obras relacionadas à Copa que foram interrompidas. Mas, e esse aumento da indústria de transformação de 5,2. Né? A gente tinha alguma expressão no ano passado e agora revertendo totalmente essa queda. Bom, aqui é só um resumo, então, dos números. Quer dizer, a gente tem essa notícia menos ruim, eu acho, do DF, com essa queda de menos 0,6 comparado com o Brasil. A gente tem retração nos 3 setores, com serviços tendo a menor queda. Né? A gente tem um detalhamento aqui do que diminuiu na agricultura, então, principalmente milho, feijão e soja. A indústria, que caiu 3,1%, principalmente pela queda da construção civil e indústria de transformação. Né? A gente tem os dados também de emprego, e aí você tem, acho que esses números também são números um pouco preocupantes para a gente pensar. A gente tem perda de 5 mil empregos na construção civil de janeiro agora. Bom, aqui o detalhamento do comércio, com a queda de 4,9%, né? E aí quais os setores dentro de comércio que tiveram maior redução. Então, móveis eletrodomésticos, veículos, material de construção e hipermercados e produtos alimentícios. A redução do setor de intermediação financeira, basicamente pela redução do crédito. Né? Na metodologia de cálculo, a concessão de crédito é muito importante para o cálculo do índice. A administração pública, que teve essa retração de 0,5%, de novo, ressaltando que foi menor do que o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. E aí a gente tem esse aumento que a gente vem observando constantemente desde o início da série, né, de cálculo do índice, que é a elevação dos serviços de informação. Essa atividade tem se mostrado dinâmica e resistente, inclusive, a uma crise como a que a gente vem passando. Bom, basicamente, são esses os números. A gente está à disposição. Eu convidaria o Leonardo, não sei se ele quer se juntar à mesa aqui. O Leonardo Jordão é chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento. Bom, obrigado a todos. Não sei se você quer falar alguma coisa. A gente...
Bom, gente, em primeiro lugar, desculpa o atraso. Acabei pegando um engarrafamentozinho lá no Sudoeste, mais outro aqui, por conta desse protesto que está tendo, aí acabou atrasando. Mas, como eu tive aqui ontem, inclusive, né, participando da apresentação do índice multidimensional de pobreza, e reforço o que eu falei ontem, né? Em primeiro lugar, parabenizar a Codeplan, Bruno, Codeplan, demais técnicos que estão trabalhando intensamente para qualificar a informação, e reforço essa mensagem. A gente precisa cada vez mais trabalhar com informações mais qualificadas, mais apuradas, para podermos tomar as melhores decisões. O Brasil tem pressa, o DF tem pressa, a gente tem que agir rápido e agir certo. A gente não pode mais se dar o luxo de errar. E o trabalho da Codeplan vem nos apoiar, não só o governo, de uma forma geral, de uma forma ampla, a ter condições de tomar as melhores decisões. E 0,6 não é motivo para comemorar, né? Mas, em comparação ao país, a gente, levando em consideração a conjuntura do nosso país, a situação, o momento que todos estamos vivendo aqui, né? Acho que é algo que, bom, vamos considerar aquela segunda opção, né? É menos ruim, né? Então, mas vamos trabalhar para reverter isso, né? A gente tem uma equipe de gestão muito séria dentro da CEPLAG e fortalecendo dentro de outras secretarias, para que a gente possa ter a oportunidade, nesses próximos anos, vão ser anos de austeridade, porém de muito investimento em gestão, para que a gente possa retomar o crescimento, o desenvolvimento dentro desse governo. Gostaria de agradecer a Bruno e mais presentes. Obrigado. Querem falar alguma coisa? Tá. Boa tarde a todos, né? Como a gente pôde ver aqui pelo número, né, uma queda de 0,6 realmente não é motivo para comemorar, mas em comparação ao Brasil é um número um pouco menos pior, né? E a gente pode ver que é em função muito do setor de serviços, né? Principalmente da administração pública. Então, a gente tem a ideia de que a economia do Distrito Federal ela está muito atrelada à administração pública, né? Então, a gente tem que investir na iniciativa privada para diversificar mais a economia do Distrito Federal. Né, porque o Distrito Brasília, sendo a capital, né, do Distrito Federal, ela sempre vai ter uma administração pública muito presente, sempre vai ter uma participação muito grande, né? Mas a gente pode, né, o governo tenta diversificar essa economia, né? Boa tarde a todos. Só ratificando o que o Bruno disse, esse trabalho nosso é um trabalho de tendência, é um trabalho conjuntural, portanto, ele está sujeito a retificações. Caso uma informação chegue, a gente imediatamente é processado e esse dado, imediatamente, o trimestre é revisado. E ele veio para suprir uma necessidade que existia, porque existe uma demanda muito grande, uma cobrança, e, às vezes, nós éramos obrigados a fazer um trabalho para a secretaria ou para alguém, porque nós não tínhamos essa tendência. Porque o PIB definitivo mesmo, ele tem uma carência de 2 anos, porque nós trabalhamos com dados estruturais, o PIB. Quando o PIB sai, é definitivo, ele vai para o tribunal, não pode ser revisado mais. E eu aproveito agora para convidá-los para dia 19 de novembro, nós estaremos divulgando o PIB definitivo na nova metodologia 2010-2013. Bom, acho que a gente podia abrir para perguntas, questões. Alexandre, Cláudio. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem dioturnamente. Então, a gente viu ali que a gente sabe que o setor da agropecuária no Brasil foi o que deu uma segurada aí nos números do Brasil.
mesmo que na economia do DF isso é muito pequeno, representa acho que 0,3%, né? Mas existiu dentro disso uma queda de 21,7%. E assim, esse setor no DF, acredito não, ele é basicamente formado por agricultores familiares, né? A agricultura no DF, o maior forte dela é a agricultura familiar. Então, assim, é uma coisa que é uma paixão na minha vida. Eu fico preocupada, mesmo que seja 0,3%, o que aconteceu que esses agricultores familiares tiveram essa queda brusca? Porque 21,7% é um índice muito brusco de queda, né? O que está acontecendo com nossos agricultores, com o setor da agricultura que ocasionou isso? Não sei se a gente passou mais uma ou duas. Vamos fazer uma rodada, então, Alexandre? A imprensa, não sei se... então tá bom. Sim. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Leonardo. Essa questão, ele falou que o governo está trabalhando em medidas para tentar esse PIB. Eu queria saber quais são essas medidas, o que o governo está pensando para o futuro em relação à economia mesmo, né? Porque essa extrema dependência da administração pública, se tem uma queda, aí vem uma queda em cadeia, que atrapalha comércio, atrapalha tudo. É isso. Alexandre. Então, eu estava reparando nos números aqui. A primeira é mais uma questão metodológica. Como é que a gente vê aí dentro do índice a variação da atividade da administração pública? Como é que a gente mede isso? Queria uma explicação. A segunda questão é assim, eu queria saber se vocês têm de cabeça alguns dados mais para trás, porque quando eu olho para ali, parece assim que a economia do Distrito Federal é pouco dinâmica. Ou seja, quando o Brasil cresce mais do que o Distrito Federal. E quando o Brasil cai, a gente também cai menos. Isso pode ser bom ou menos ruim, mas também significa que a nossa economia entendeu? Ela tem pouco dinamismo, vamos dizer assim. Então, essa seria a segunda pergunta. A outra pergunta era sobre a agricultura também, porque eu escutei falar que a gente está nas portas de uma super imersa, mega blaster safra, de novo no Brasil, e aí eu não entendi os números do Distrito Federal, não sei se é uma coisa conjuntural que a gente recupera no segundo trimestre ou nos últimos 2 trimestres, não sei. Tem um debate que a gente está fazendo, que é quais setores a gente deveria estimular ou procuraria estimular mais para a gente conseguir uma taxa de emprego melhor, né? E aí, se vocês, desses números, ou de uma série histórica mais longa, quais os setores que a gente poderia procurar um maior estímulo, né? Eu estava apostando em setores tipo viagens, hotelaria, turismo, alguma coisa assim, de turismo de negócios, enfim. Mas é só palpite. Okay. Bom, não sei, acho que a Sandra... Você quer responder primeiro, Léo? Oi. Em relação ao setor agropecuário, né, essa queda aí de 21,7% é em relação ao segundo trimestre de 2014, né, e é conjuntural. O que aconteceu nesse segundo trimestre foi porque aqui no Brasil, aqui no Distrito Federal, as principais lavouras, né, digamos assim, são de milho, feijão, soja, né, e essas lavouras, milho e soja, principalmente, a época de colheita é no segundo trimestre, nos meses do segundo trimestre. E a colheita foi bem menor, porque, na época do plantio, houve muita chuva. Então, na hora das vagens encherem, né, questão técnica, a produção caiu. Então, como no segundo trimestre é basicamente a época de colheita, de milho, de soja, né, de feijão, que sofreram no plantio, os agricultores tiveram uma perda, inclusive perda de produtividade, que o Distrito Federal sempre tem produtividades acima da do Brasil, né, acima da produtividade nacional. Nesse segundo trimestre, a produção caiu e a produtividade também, mas em função do clima, né? E outra coisa também, esses índices, tanto para baixo quanto para cima da agricultura, eles são elevados, são assim, expressivos, né?
por conta da área destinada, da área do Distrito Federal, que já é uma área pequena, né, reduzida. Então, o que é destinado à agricultura é uma área muito pequena. Então, se chove, chove basicamente em toda a área rural onde tem plantio, né, onde tem a agricultura. Se o tempo é bom, o clima é bom e, né, ajuda a produção, é basicamente também em toda a produção do Distrito Federal. Então, tanto as elevações quanto as quedas, elas normalmente são bruscas, assim, na agropecuária, né? Em relação à administração pública, né, basicamente, porque como é o índice de volume que a gente calcula são o crescimento real, né, a gente leva muito em consideração o pessoal ocupado, né, porque o pessoal ocupado, na realidade, a massa de rendimento, o pessoal ocupado e a renda dessas pessoas ocupadas no setor público para fazer o tipo assim, o que é agregado à economia, o valor agregado, o valor adicionado, né, o que a economia ganha, né, da parte da administração pública. Então, quando houve a transição de governo, né, no início de 2015, onde houve a taxa negativa de 1,7, foi muito em função disso, porque houve a troca de governo, muitas pessoas foram dispensadas e poucas foram contratadas. Então, basicamente, é a queda de pessoal ocupado. Sendo que, na administração pública, a gente evolui 3 estratos, né? A administração pública, propriamente dita, né, que é a parte do executivo, de segurança pública, a parte de educação pública e a parte de saúde pública. Então, a gente usa, basicamente, o pessoal ocupado para esse primeiro estrato, que é o maior, né, o mais representativo. Na parte de saúde pública, a gente faz uma evolução dos procedimentos na saúde pública, né, de cirurgias, de consultas, essas coisas todas. Exatamente o que aconteceu, né? E na educação pública, a gente também usa o pessoal ocupado. Esses dados da pesquisa de emprego e desemprego. Boa tarde. Bom, em relação à questão do desenvolvimento econômico, em questão da situação que a gente está vivendo, a gente sabe, todos sabemos que essa gestão pegou, o governo entrou numa situação bem complicada, né, com um déficit muito grande e desde do seu começo, desde de janeiro, né, que vem tomando uma série de medidas de reduções, de cortes, de economias sendo realizadas para encontrar um equilíbrio fiscal, né? Gostaria de destacar também que está em desenvolvimento um trabalho de formulação da estratégia, né, onde tem a participação, inclusive, da Codeplan, nos apoiando a criar um mapa da estratégia com objetivos estratégicos, com programas e projetos bem estruturados, onde você pode qualificar e melhorar suas decisões, de onde você vai dar saltos de desenvolvimento dentro do DF, né, dentro de Brasília. E isso ajuda a transformar toda a situação, né? E o país inteiro, né, vários outros estados, assim como o governo federal, também vem passando por situações de dificuldades financeiras e todos eles realizando seus ajustes, né? Estamos nesse caminho também, buscando mais ajustes, mais organizações e rearranjos para poder atingir esse equilíbrio e apostando fortemente numa nova forma de gerir, numa nova forma de estratégia, trazendo ferramentas modernas de gestão, aumentando a qualidade da gestão pública, aumentando a competitividade na área de gestão, para podermos, daqui a algum tempo, comemorarmos os ganhos, as vitórias, em relação aos indicadores que estamos escolhendo para gerir. Bruno, quer complementar alguma? Bom, vamos para a primeira pergunta mais fácil também, só complementando o que a Sandra falou, do cálculo da administração pública, né? O problema é que você não tem um preço, né, para o serviço que é oferecido pelo governo. Entendeu? Então, é oferecido, por exemplo, a justiça é de graça. Quanto que custa isso? Qual seria o valor dessa produção? Né? Então, para conseguir calcular isso, uma forma de medir é usando o número de pessoas contratadas e o valor da remuneração dessas pessoas. Então, acho que só para esclarecer, quer dizer, a dificuldade que você tem de medir o valor do que é o produto da administração pública, né?
E aí, quando você tem coisas específicas como saúde, é possível você medir o número de procedimentos e coisas do tipo, que daí você tem uma ideia de produto. Bom, como a Sandra também tinha colocado, quer dizer, a gente tem uma notícia, e o Leonardo também, a gente tem uma notícia menos ruim, né? E quando a gente olha os dados do mercado de trabalho, que a gente mede também pela PED, também quer dizer, o desemprego aumentou comparado com o ano passado, mas durante o ano a gente também observou uma queda. A gente tem um quadro menos pior também, se a gente pode dizer assim, no mercado de trabalho, com queda do desemprego. Então, quer dizer, esses números aqui corroboram o que a gente vem observando também no mercado de trabalho. Bom, o que tem acontecido muito no mercado de trabalho é uma precarização, aumento de informalidade. Por outro lado, a gente também tem observado, quer dizer, no último mês, pelo menos, né, Iracy, a gente observou um crescimento da massa salarial, o que também é uma boa notícia. Né? Dentro desse mar de más notícias, a gente conseguiu ter um crescimento do total de salários na economia do DF, o que também já começa a mostrar alguma robustez de recuperação, ou pelo menos sendo menos afetada do que a economia nacional. Então, eu acho que também tem algumas ações que eu acho que poderiam ser destacadas também do governo, que são, por exemplo, ações de microcrédito. Acho que a Secretaria do Trabalho vem investindo nisso, de oferecer microcrédito e ampliar essa oferta de microcrédito. Né? Na questão que você também coloca, Alexandre, quer dizer, qual seria o futuro, né, da economia do DF? A Sandra falou da diversificação e coisas do tipo. Eu acho, a minha opinião, a gente tem setores dinâmicos. Tem esse setor de serviços de informação bastante dinâmico. A gente tem também serviços de apoio às empresas. Também é um setor que tem se mostrado robusto, mesmo durante a crise. Então, podem ser setores que indicam um rumo para a economia. A gente pode prestar serviços a empresas, aumentar serviços de alto valor agregado. Eu acho que esse é um foco possível para a economia do Distrito Federal. Obviamente, a gente tem que lembrar também que a gente tem uma massa de mão de obra também não qualificada. A desigualdade no DF é muito grande. E é outro ponto também que a gente deve atacar. Né? E aí eu acho que essas ações de microcrédito, ampliação do estímulo ao empreendedorismo, são ações muito relevantes para a gente pensar um sinal para a saída dessa crise. Né? Eu acho que isso vem sendo pensado. Né? Todas essas ações têm sido pensadas ao longo, no governo. Bom, não sei se alguém mais tem alguma outra rodada de perguntas. Não? Bom, tá, tudo bem. Bom, vocês sabem que eu fui gerente executivo de finanças no governo federal durante 7 anos. Né? E eu sempre fico pensando, quando você vê essa questão do emprego, eu fico preocupado. Por quê? Porque, na verdade, o governo tem um papel indutor muito grande, que são as compras públicas. Então, assim, no início do primeiro semestre, as compras do governo, só você pegar ali no portal da transparência, por exemplo, você consegue empenhar alguma coisa e liquidar próximo a zero. Você só vai liquidar as coisas no último trimestre, vamos dizer assim. E a gente não consegue ver isso. Então, o que eu queria ver é assim, o tamanho que a compra pública do governo federal tem em Brasília. Entendeu? Porque isso sim, porque quando o Estado entra em crise, ele continua com a massa salarial, com a folha, mais ou menos, tirando alguns carros comissionados, que às vezes até aumentam, né? Porque tem que botar muita gente para dentro do governo, mas a compra pública não. Então, quando o ajuste no governo é na compra. Só que quando a Petrobras compra, ela compra no Rio. Mas quando a EBC compra, ela compra em Brasília. Entendeu? Então, quando determinadas empresas e a administração direta, muitas vezes compram em Brasília, né? Ou compram nacionalmente. Enfim, é isso que a gente tinha que ver. Quando você está olhando só para o salário ou para a força de trabalho, aí você vai ver isso aqui, entendeu? Você vai ver uma estabilidade. Quando você olha para a compra pública, não, entendeu? Por isso que eu estava pensando nisso, entendeu? Rapidinho. Alexandre, isso a gente faz no PIB, porque aí a gente tem a conta do produto. Mas como aqui o IDECOM é um indicador trimestral, assim, conjuntural, a gente precisa trabalhar com as informações que a gente tem disponível. Né? Então, no IDECOM, a gente segue o máximo possível
as variáveis usadas pelo PIB trimestral do Brasil, que o IBGE utiliza, né? Só que, como elas têm que ser relativas ao Distrito Federal, né, tem que ser uma informação regionalizada, porque para o Brasil é muito mais fácil, você tem uma gama muito maior de informações, né? Agora, como a gente trabalha com o Distrito Federal, a disponibilidade de informações para evoluir todas essas atividades, elas são mais restritas, né? Então, como a gente evolui, a ponderação usada aqui no IDECOM é a ponderação do valor adicionado do PIB, né? Então, a gente evolui só o valor adicionado. Então, a gente lança a mão dessa informação, que é uma informação que a gente tem todo mês pela PET, né? Utiliza dados do SUS também, né? Agora, nesse formato que você falou, a gente tem na conta anual do PIB, que aí a gente calcula o valor da produção, tudo que é produzido, você tem tudo que é gasto, consumo intermediário e o que foi efetivamente agregado à economia. No PIB você consegue ver, mas em função das informações. No PIB, a gente, como a Eurípides falou, a gente já trabalha com informações estruturais, o que aconteceu. O PIB ele tem essa defasagem de 2 anos, porque ela espera as empresas fecharem, né, os dados contábeis e tudo, para poder utilizar. Bom, mais alguma questão? Comentário? Bom, queria agradecer, então, a presença de todos, a presença do Leonardo Jordão, Sandra, Eurípides, parabéns de novo pelo trabalho. E, bom, a gente está à disposição também para qualquer esclarecimento depois. Obrigado.